Olá pessoal, vamos para mais duas questões de raciocínio, ok? João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir. E Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide. Então nós temos aqui uma pirâmide, ok? E ele continua. O deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide, sempre em linha reta, do ponto A ao ponto E. A seguir, do ponto E ao ponto M. E depois de M a C. O desenho que Bruno deve fazer é... Então nós temos aqui as opções. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, o que é? Vamos desenhar a pirâmide vista do alto, ok? Então nós temos aqui a base quadrangular e nós temos aqui o seguinte, ó, aqui eu vou ter o A, B, C e D, que são os vértices da base da pirâmide. Olhando de cima, esse E aqui, ele vai estar exatamente no centro da base, né? Então aqui seria o ponto E. E evidentemente o M é o ponto médio de B e C, né? Então aqui eu tenho o M. Então essa visão aqui, pessoal, é a visão do topo da pirâmide, ok? Eu estou olhando a pirâmide de cima, né? Evidentemente você vai ter aqui, né? Aqui seriam esses vértices, essas arestas aqui, né? Inclinadas aqui, oblíquas da pirâmide. Então aqui a gente está olhando a pirâmide de cima. Então vamos agora seguir a orientação, né? O que é que nós temos aqui? Mova-se pela pirâmide sempre em linha reta, do ponto A ao ponto E. Então, do A para o E, eu venho do A para o E. Em seguida, né, do ponto E ao ponto M. Então, do ponto E ao ponto M. E depois de M a C. Então, de M a C. Ok? Então, essa é a figura que a gente forma aqui, né? Observando aqui nas opções, a gente tem a figura está aqui no item C, ok, pessoal? Essa é a trajetória vista de cima, tranquilo? Então o segredo aqui foi o quê? A gente representar a visão da pirâmide vista por cima, ok? Representamos aqui os vértices, né, da base e a gente representou a trajetória de acordo com o que foi dado aqui, tranquilo? Vamos para a próxima questão. 4 suspeitos de praticar um crime fazem as seguintes declarações. João: Carlos é o criminoso. Pedro: eu não sou o criminoso. Carlos: Paulo é o criminoso. E o Paulo: Carlos está mentindo. Sabendo que apenas um dos suspeitos mente, determine quem é o criminoso. Então, nós temos aqui 4 afirmações e uma delas apenas é falsa, as outras 3 são verdadeiras. Então, como é que a gente vai resolver esse probleminha aqui? Vamos lá, eu vou aqui fazer uma pequena tabelinha para facilitar aqui a nossa interpretação, ok? A situação aqui basicamente é a seguinte: nós temos as afirmações e vamos descobrir quem é o criminoso, ok? Então aqui eu tenho o João, o Pedro, o Carlos e o Paulo. E aqui a gente vai tentar descobrir quem é o criminoso, né? Então deixa eu apagar aqui. Quem é o criminoso? Beleza. Então vamos lá. Nós sabemos que apenas um deles está está mentindo, né? Sabendo que apenas um dos suspeitos mente. Então significa que os outros 3 dizem a verdade. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai supor aqui que seja o João que esteja mentindo. Então eu vou chamar aqui de F, ok? Então, eu estou supondo que o João está mentindo. Então, obrigatoriamente, os outros vão ter que dizer a verdade. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos analisar aqui as afirmações deles. Se não houver nenhum choque aqui, então essa configuração estará certa.
Caso tenha algum choque, aí a gente já vai saber que não pode ser o João quem esteja mentindo, aí a gente passa para o Pedro e faz a mesma coisa, verifica as afirmações e vê se alguma delas se choca. Se chocar, a gente já sabe que o Pedro também não é o que está mentindo, aí passa para o Carlos e assim sucessivamente, ok? Então vamos analisar aqui. Considerando que o João está mentindo, o que é que ele está dizendo? Que Carlos é o criminoso, logo o Carlos não pode ser criminoso, uma vez que o João está mentindo, ok? O Pedro, eu não sou criminoso. Até aí, ok, né? A afirmação não choca com a do João. Agora vamos para o Carlos. Carlos diz que o Paulo é o criminoso. Considerando que ele está dizendo a verdade, então seria o Paulo o criminoso. Agora vamos ver a afirmação do Paulo. Carlos está mentindo. Aí aqui nós temos um problema. A gente considerou que quem estava mentindo era o João. Então essas duas afirmações aqui, elas não podem se chocar. O Carlos está dizendo que o Paulo é o criminoso e o Paulo está dizendo que o Carlos está mentindo. Só que o Carlos está dizendo a verdade. Então nós temos que há aqui um choque nessas duas afirmações. Consequentemente, essa configuração aqui não pode acontecer. Significa então o quê? Que o João não pode ser o cara que está mentindo. Se o João não pode ser o cara que está mentindo, obviamente ele está dizendo a verdade. Se ele está dizendo a verdade, o que foi que ele disse? Que Carlos é o criminoso. Então, que o criminoso é o Carlos. A opção correta, o item C. Ok? Então, vamos recapitular aqui. Que é o que nós fizemos. A gente sabe que apenas um dos suspeitos mente. Nesse caso, a gente vai fazendo aqui a avaliação. Eu considerei que o João estava mentindo e, obviamente, os outros três estariam dizendo a verdade. Mas, nessa configuração, havia um choque entre a afirmação do Carlos e a afirmação do Paulo. Por quê? Considerando que os dois estavam dizendo a verdade, o Carlos falou que o Paulo é criminoso e o Paulo disse que o Carlos está mentindo. Só que o Carlos não poderia estar mentindo nessa configuração. Consequentemente, não poderia ser o nosso João mentindo e os outros três dizendo a verdade. Uma vez que o João não podia estar mentindo, ele só poderia estar dizendo o quê? A verdade. Logo, se ele está dizendo a verdade, a afirmação dele é que Carlos é o criminoso e é a resposta da nossa questão. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que a gente esclarece. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.